Olá, a nossa conversa hoje é com mais um ex-vereador aqui de Jacareí, que fez parte da história dos mais de 70 anos do Poder Legislativo jacareense. Meu convidado é o ex-vereador Oscar Denquena. Muito obrigado pela sua receptividade, por ter vindo aqui dar a entrevista. Eu é que agradeço, estou aqui à sua disposição e vou tentar lembrar o meu tempinho anterior, porque já estou com 82, está pesando. Eu queria começar, antes da gente falar da política, né? Falar um pouco da sua trajetória. A sua origem é uma origem alemã, né? O seu sobrenome. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus pais. O meu avô fez a Segunda Guerra Mundial inteirinha. Ele era militar. Assim que terminou a guerra, ele ficou preso durante 5 anos. E ele era proprietário de uma fazenda pequena, mas era proprietário, já tinha 2 filhos. E essa prisão, ele podia voltar para casa, mas ele tinha que comparecer todo dia nesse local. Era uma antiga fábrica de avião, eles tinham que selecionar as peças, etc. Aí, quando acabou, a Alemanha estava numa situação econômica terrível, né? E ele resolveu mudar para os Estados Unidos. Vendeu as coisas dele, foi no consulado, na embaixada americana, chegou lá, estava fechado, já tinha completado o número de imigrantes possível. E ele estava no hotel com as malas. Aí o rapaz da embaixada americana falou para ele, olha, na Sul-Americana ainda tem local, você vai para lá, né? Depois, se você quiser ir para os Estados Unidos, você tem que subir. Aí ele foi e conseguiu. Eles não falavam Brasil, falavam Sul-América mesmo, né? Aí quando ele está no navio, ele conheceu o comandante, e como os dois eram alemães, tinham participado da guerra também, então fizeram uma boa amizade. E no meio tinha amigo também do comandante do navio, um fazendeiro alemão, mas que morava em Santa Catarina. Aí, na conversa e tal, o meu avô falou que ele queria uma área de plantação que ele tinha mais noção, etc. e tal. E esse senhor tinha uma fazenda imensa e ele tinha araucária e vendia pinho para a Europa. Ele estava voltando de navio para o Brasil, que ele tinha ido lá fechar negócio de pinho. E deu um lote lá para o meu avô, papel de pão, é seu. Bom, passado um tempo, esse fazendeiro faliu, porque o Brasil mandou uns lotes de pinho lá, verde, e aquilo apodreceu tudo na viagem, levava 40 dias para chegar lá. E eles suspenderam a compra, e o fulano simplesmente faliu. E quem, depois, ainda passado um tempo, passou a falência, eles tomaram o terreno e o meu avô não tinha documento. Mas tinha uma plantação de mate, que ele plantou mate lá. E ele, em contato com quem estava recebendo a terra, falou se ele queria colher, pelo menos para poder ter algum dinheiro para sair de lá. E era a primeira colheita, e foi uma colheita assim, espetacular, sabe? Aí ele saiu de lá, foi para o Paraná. Do Paraná, ele foi reclamar na embaixada esse assunto da documentação, etc. E ele foi bem recebido, porque era o raio do negócio de ter sido militar, né? E quem estava mandando, mais ou menos já nessa época, era o Hitler. Aí ele conversou com o embaixador falou assim, eu posso te arrumar um negócio para você fazer. Nós estamos fazendo colônias e você vai dirigir as colônias, a construção.
Nós compramos, você vai escolher a terra, nós compramos a terra, aí você faz cercado para cada sítio, e depois constrói uma casinha para cada um, e daí a gente traz os imigrantes. Ele fez, a primeira cidade foi Rolândia, que é uma cidade que hoje é uma cidade grande, era bem próximo a Londrina, né? Aí de lá, ele terminou as obras de lá, aí ele foi para, chamava Vila Maripá, era perto de Cascavel, uma cidade maior. Aí ele foi construir uma nova colônia. Era muito demorado, sabe? Porque o processo, né? O processo não tem como, né? não tem, e feito à mão. Hoje tem uma maquininha para você enterrar morão e tal, na época era na mão. Aí ele ficou nessa Vila Maripá e até fundar lá. Daí ele já estava de mais idade, meu pai trouxe ele para São Paulo. Bom, esse é meu avô, depois meu pai abriu uma serraria lá em Rolândia, né? Ele comprava madeira daquele, não do fazendeiro que perdeu a fazenda, mas do outro. E ele preparava madeira, fazer tábua, fazer coisa. E meu avô começou a fazer negócio de marcenaria, móveis, essas coisas assim. Aí, passados uns anos, meu pai, acho que tinha uns 20 mais ou menos, a minha mãe apareceu em Rolândia. A minha mãe é família suíça que vieram da Suíça. Meu avô trabalhava na Siemens, que era uma fábrica de material elétrico, e ele veio fazer a instalação da usina de Cuiabá, Nossa. Rio da Casca 3, ainda chamava. Era o terceiro que é. Mas sua mãe nasceu no Brasil? Não, minha mãe nasceu na Suíça. Ela veio, meu pai veio com 9 anos da Suíça, minha mãe com 11. Não que minha mãe fosse mais velha que ele, mas ela o tempo veio mais diferente, tarde. Meu pai veio em 23 e minha mãe veio acho que em 27, 28. E esse meu avô, depois que foi no Rio da Casca, começou a pegar um monte de serviços da própria Siemens. E uma foi da instalação da fábrica de Taubaté, aquela de tecido, uma grande, que agora não, parece que é museu aquilo lá. E ele veio para instalar isso aí. E morou em Quiririm, o pai da minha mãe. E ali ele teve o último filho, que era um homem, era o mais novo. Eram 3 homens e 3 mulheres. E meu pai que ficou vivo, eu tive um tio que faleceu febre amarela, criança aqui no Brasil. Foi meu pai, tinha um outro tio e 2 tias. E a minha mãe foi parar em Rolândia porque tinha um fazendeiro lá de Rolândia que era amigo do meu avô por parte de mãe. E ele foi visitar o meu avô e ele viu a minha mãe e falou, nossa, como ela está magrinha. Aí meu avô falando, ela que faz tudo, porque a minha avó tinha problema de coração, então ela praticamente não fazia nada, né? Aí ele falou, não, eu vou levar ela lá para o Paraná, ela vai passar uns dias lá, nós vamos engordar essa menina aí e tal. Tá bom, foi para lá. E meu pai tinha sido noivo de uma moça que era filha desse fazendeiro. E eles brigaram lá, né? Porque disse que era questão de gênio. Aí essa moça foi lá atrás do meu pai e falou, ó, chegou uma menina aí que veio passar a série aqui que é para você, o seu jeito. Magrinha. Ela falou, calma, não é igual eu. Ela é muito calminha, muito delicada e tal. Vai lá em casa almoçar, você vai conhecer ela. Aí foi conheceram. Aí acho que começaram por carta. E meu pai disse para mim que ele veio 3 vezes para São Paulo
de Rolândia, porque era um... Não é igual agora, né? Era um trem a carvão e olha lá. Aí ele... Com isso ele... Na primeira vez ele veio para pedir ela em namoro. Na segunda vez veio pedir para ficar noivo e na terceira vez casou. E nessas alturas, o meu avô, por parte de mãe, morava em Mogi das Cruzes. Então, depois ele mudou para São Paulo, mas ele morava em Mogi. E meu pai casou lá em Mogi. E levou embora, morou lá em Rolândia. Primeiro nasceu uma irmã, e depois eu acabei nascendo em São Paulo. Eu nasci dia 1º de agosto e a gente veio em maio de lá para São Paulo. Que meu avô abriu uma fabriquinha de bomba d'água, porque São Paulo estava começando a construir prédio e não tinha água, tinha que fazer poço. E ele vendia as bombinhas de poço. E fabricava. E aí trouxe meu pai para trabalhar com ele. Ele queria, na verdade, minha mãe para tomar conta da mulher dele, né? Para tomar conta da minha avó. Aí eles vieram e eu nasci lá em São Paulo. O senhor nasceu em São Paulo e vocês moram lá em qual bairro? Nessa época da sua infância aí? Então, eu nasci, era pegado a Pompeia, agora eu não lembro o nome. Perto do campo do Palmeiras, naquela região ali. E depois nós mudamos para o Ipiranga. E no Ipiranga eu morei 25 anos. E dessa fase, o que o senhor lembra da sua infância? Como é que era São Paulo? Anos 40, Olha, por aí? A minha rua não era calçada. A gente, para ir para a cidade, o ônibus tinha horário. Né? Ainda bem que o ponto final do ônibus ficava a uma quadra de casa. Eu morava na rua Cipriano Barata, no Ipiranga. E ela tem 3,3 km e eu morava lá no 3.277, quer dizer, bem no final. Começava a rua, ela terminava na Rua Bom Pastor. Essa Rua Bom Pastor era a saída para Santos, via Anchieta. Era o caminho. Aí eu morei lá, a rua era de terra, aí fizeram toda a tubulação para água, esgoto, água de chuva, muito bem feito até. Uma família de muitos irmãos? O senhor tem irmãos? Eu tinha 2 irmãos, uma irmã e um irmão. O irmão era tipo que a gente chama de raspa do tacho, ele tinha 7 anos de diferença para mim. E foi uma infância, era interessante. O padeiro levava pão em casa. Apesar de eu achar hoje estranho, eu quando mudei aqui para Jacareí era assim também. Eu morava no clube de campo, vinha o leiteiro e o padeiro. Deixar na porta, né? Deixar na porta. Então, mas nessa época era assim, passava o vendedor de peixe, você tinha que ir em açougue, armazém, né? E em frente à minha casa tinha um armazém, então nem andava, muita gente não andava. Estudei por lá. A última escola que eu estudei foi na Via Anchieta. Eu estava no ginásio ainda. Aí eu era meio bonzinho e meu pai resolveu me colocar num colégio interno. Era muito calmo. Aí eu fui estudar em Lins. Eu ia estudar em Piracicaba, porque meu avô morava, esse pai da minha mãe morava lá em Piracicaba ainda nessa época. E era internato também. Mas eu fui lá, pedia uma série de coisas, exame médico, exame dentário, etc. e tal. E eu fui fazer exame dentário lá no Piranga com o meu dentista mesmo.
Aí ele perguntou, o que você veio fazer, né? Eu falei, não, eu preciso, mostrei para ele e tal, né? Ele falou, pô, por que você não vai estudar em Lins? Eu falei, eu nem sei onde é que fica ali. Não, é que meu primo é reitor de um internato lá, Instituto Americano de Lins. Eu vou mandar os prospectos. Porque naquela época era tudo prospecto, né? Não era fundo, como falou hoje, né? Aí mandaram os prospectos, mostrei para o meu pai, era metade do preço. Ele falou, pô, Oscar, mas são 530 quilômetros. E daí? Eu não vou vir para cá mesmo no fim de semana. Para mim está ótimo. Ele falou, para mim está melhor ainda, paga metade, vamos embora. Aí fui para lá, fiquei 3 anos. Completei na época chamava científico, né? Tinha científico, clássico, normal, contabilidade, que era um curso médio, né? Quase. Aí eu entrei no Mackenzie. Eu queria estudar filosofia. Eu tive um problema de visão, sofri um acidente de automóvel, e aí eu fui operar esse olho lá no Penido Bonier, em Campinas. E era exatamente, eu fui logo no comecinho de janeiro e logo em seguida ia ter o exame vestibular, né? Então eu pedi para o meu pai fazer as inscrições, não é como hoje, aqui, internet, você tem que ir lá, né? E aí pedi para fazer na Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia, onde fica o Mackenzie também. Aí chega lá, no domingo meu pai vai me visitar, porque você ficava na cama mesmo, porque era um ponto, linha de nylon, sabe, aquele troço horroroso. Aí meu pai falou, eu escrevi você no Mackenzie. Eu falei, tem filosofia no Mackenzie? Ele falou, que mano, é filosofia? Vai estudar eletricidade, que era o que ele fazia. Eu falei, pai, mas eu de eletricidade? Eu falei, eu fiz. Era com o professor Carvalhais ainda, eu fiz o teste para saber o que você poderia fazer, né? Aparentemente, nesses testes aparecia. Vocacional, né? Vocacional. Aí, chega nesse teste vocacional, deu filosofia. Aí eu voltei lá no cursinho, encontrei o Carvalhais, falei para ele. O Carvalhais foi o psicólogo da Seleção Brasileira em 58, né? Encontrei com ele e falei, meu pai me matriculou. Aonde? No Mackenzie, Engenharia Elétrica. Ele começou a dar risada. Eu falei, você está rindo? Ele só paga esse aí, o que eu vou fazer, né? Aí parti para isso. E eu imaginava que eu iria trabalhar, ele já tinha uma fábrica, né? Tamanho, sei lá, tinha 1.200 metros lá. Fabricava motor tudo especial, sabe? Motor para laminação, que eram os motores poçante a beça, alguns para a usina, o gerador, fazia uns motor pequenos, mas muito sólido para ponte rolante. E eu crente que eu me formei e fui lá. Fui lá, chegou, já tinha formado, estava chegando em março, e sem conversa. Aí foi, como é que está? Não, eu vou conversar com o seu tio. Ele era sócio do meu tio meio a meio, né? Aí ele veio e ele falou, não, você vai trabalhar como empregado, porque eu não vou dar uma parte das minhas ações para você, porque o seu tio vai ganhar todas. Ou você vai ter que ficar em todas do meu lado. Ele falou, ou eu vou ficar todas do seu. E a gente sabe se vai ficar mesmo ou não. Então, eu não vou desmanchar a sociedade, você vai como empregado. Aí, tá bom, você me paga o salário mínimo de engenheiro, eu aceito. Eu vou pedir licença só para o senhor um pouquinho, para a gente ir para o intervalo. Tá. A gente
continuar contando a história do ex-vereador Oscar Denquena. O Gente de Destaque vai por um rápido intervalo e volta já.